Eu fui caminhar aqui no bosque, perto da minha casa, esses dias, e aí eu coloquei um fone de ouvido e abri uma aula e comecei a andar, coisa que eu sempre faço. Eu tinha 1h30 de caminhada pela frente. E quando eu cheguei no fim, eu percebi que eu não tinha olhado para as árvores, para o chão, para as pessoas, para a natureza nenhuma vez. Eu não tinha escutado o som daquele bosque. Eu não tinha pensado em nada que não fosse meu. Eu tinha atravessado um bosque inteiro distraída. E a coisa que mais me chamou a atenção não foi nem o que eu tinha perdido, foi o automático do gesto. Eu nem decidi colocar o fone. Eu coloquei como quem fecha a porta de casa antes de sair sem pensar. Eu tenho 46 anos e eu venho fazendo isso há tanto tempo que eu já não tinha mais consciência de que eu estava fazendo isso. E quando eu sentei para pensar no que aquilo significava, eu percebi que isso não é só comigo. A gente está vivendo uma coisa que não tem precedente na história da humanidade. Pela primeira vez, o ser humano ele está perdendo a capacidade de viver a solidão. E eu não estou falando de solidão como tristeza. Não é a solidão de uma viúva, não é a solidão de quem foi abandonado. É outra coisa. É a capacidade de ficar com você mesma, sozinha, sem nada tocando junto, sem nada distraindo. E conseguir suportar isso. Esse músculo, ele está atrofiando em todo mundo ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas nem reparou que isso estava acontecendo. E quando você junta isso com o que a gente sabe hoje sobre identidade, sobre quem a gente é, sobre como a percepção do eu, ela se forma, fica claro que isso não é detalhe. Isso é central. Eu vou te explicar por que isso acontece. A percepção que você tem de quem você é, a percepção do seu eu, ela não se forma quando você está fazendo alguma coisa. Ela se forma quando você fica com você. Quando você está sozinha, em silêncio, com o que está passando dentro de você. É nesse espaço que você processa. É nesse espaço que você se reconhece. Sem isso, ficar com você vira insuportável. Porque você não sabe quem é a pessoa com quem você está. Você fica desconfortável da própria companhia. Aí a única saída que sobra é se distrair. Achar coisa para fazer, pegar o celular, ligar a televisão, colocar um podcast. Não para aprender, para tampar. E quanto mais você se distrai, menos você se conhece. E quanto menos você se conhece, mais insuportável fica ficar com você. E mais você precisa se distrair para não sentir. E isso é uma espiral. As pessoas estão perdidas dentro de si. O filósofo coreano Byung-Chul, acredito que é isso, Byung-Chul Ha, ele fala sobre isso de um jeito que me marcou. Ele observava que a sociedade hoje não é mais uma sociedade que reprime, é uma sociedade que dispensa. Você não está sendo proibido de pensar em você. Você está sendo abastecido de tanta coisa para prestar atenção que não sobra atenção para você mesmo. O excesso de estímulo, ele tira o silêncio e sem silêncio não tem eu. No trabalho que eu faço com mulheres em mentoria, eu vejo isso direto. A mulher me procura porque não sabe mais quem ela é. Tem uma vida funcionando, tem família, tem trabalho, tem agenda cheia, mas não sabe quem é a pessoa que vive dentro dessa vida. E quando eu pergunto, a primeira coisa que é: quando foi a última vez
que você ficou sozinha, em silêncio, sem fazer nada? A resposta quase sempre é igual. Ela não lembra. A solidão não é o problema. A perda da capacidade de viver a solidão é o problema. Porque é nela que você se reencontra. E é por isso que eu chamo isso de uma espécie de meditação. Não é meditação budista. Não é técnica. Não tem um app, ela não tem um temporizador. É só você ficando com você. O tempo necessário para começar a se ouvir de novo. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de mim e nem só de mulheres de 46 anos. Isso é uma geração inteira. É praticamente todo mundo que tem acesso a um celular hoje. Muita mulher hoje deita na cama à noite e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não é para ver nada importante. É só para ter o celular na mão enquanto adormece. Ela não consegue ficar com ela mesma 5 minutos entre apagar a luz e dormir. Tem que ter alguma coisa rolando. E muita mulher hoje entra na casa e a primeira coisa que faz é ligar a televisão. Não para assistir, para ter barulho. Para a casa não ficar em silêncio, porque silêncio virou desconforto. E eu posso continuar dando exemplo: podcast para cozinhar, música para tomar banho, rádio para dirigir, até o trabalho, vídeo para comer no almoço quando você está sozinha na cozinha. Cada um desses gestos isolado, ele não significa nada. Mas se você somar todos eles num dia, você descobre que passou 14 horas acordada e não teve 5 minutos contigo. E o que tem por baixo disso não é a falta de tempo. É medo do que vai aparecer quando você desligar tudo. Porque quando você fica em silêncio, alguma coisa ela começa a subir. Começa a vir um pensamento que você não quer pensar muitas vezes. Começa a vir uma pergunta que você não quer responder. E é mais fácil colocar o podcast do que ficar com aquilo. Eu fiz isso por anos. Eu fui virando uma pessoa que precisava ter sempre alguma coisa tocando para atravessar o dia. Eu fui ficando insuportável para mim mesma, sem nem perceber. E essa é a parte que mais assusta. Não é a distração ativa, do tipo, eu vou me distrair agora. É a distração que virou automática, que você nem nota mais, como o fone ouvindo no bosque. E aí vem a pergunta: tá, Renata, mas e o que a gente faz com isso? O caminho é ficar contigo. E isso não é uma técnica, não é rotina de 21 dias. Não. Não é 5 minutos de meditação antes de dormir. É uma decisão de parar, de tampar. É escolher caminhar sem o fone, é lavar a louça sem o podcast, é dirigir até o trabalho sem o rádio ligado. Não todo dia, não a vida inteira, mas com frequência suficiente para você começar a se ouvir de novo. Eu vou confessar, no começo é muito desconfortável, porque você não está acostumada com a sua companhia, porque vai vir um pensamento, vai vir uma pergunta, uma lembrança, vai vir coisa que você adiou de sentir. Tudo isso vai surgir, vai subir, e é exatamente isso que precisa subir, porque é nesse material que mora quem você é. A percepção do seu eu, ela não vai aparecer no podcast, ela não vai aparecer na aula, ela não vai aparecer em mais um livro lido com fone enquanto você, assim como eu, caminha distraída. Ela só aparece no espaço onde você fica com você. Esse é o trabalho. Identidade é o tema que eu quero ficar trabalhando aqui no canal. O que muda quando uma mulher para de se distrair de si.
que aparece quando ela aguenta o silêncio? O que é se reconhecer depois dos 40, depois dos 50, depois de tantos anos cuidando de todo mundo, menos de você? Vai ter muito conteúdo sobre isso por aqui. E eu queria te pedir uma coisa agora. Antes de você sair desse vídeo, me conta nos comentários quando foi a última vez que você fez alguma coisa sozinha, sem nada tocando junto? Pode ser dirigir, lavar louça, tomar um banho, caminhar, qualquer coisa. Quando foi? Quanto tempo durou? E o que veio enquanto você estava ali? Eu vou ler com muito carinho cada um, sem pressa. A gente se vê no próximo vídeo.